Estamos de volta para a segunda parte da entrevista com Kleber Lima, secretário de Comunicação do governo de Mato Grosso. Kleber, eu sou filho de político. Meu pai foi prefeito 4 vezes, então conheci bem a cabeça de político. E eu recordo uma história sempre que, para mim, é muito pedagógica, didática, que foi a visita do presidente Costa e Silva em 68. Ele foi visitar o Jornal do Brasil e estava conversando com a Condessa Pereira Carneiro, que era a dona, como você sabe. E a certa altura a Condessa falou assim: olha, presidente, espero que o senhor esteja bem com o Jornal do Brasil, porque nós fazemos crítica construtiva. Ele falou assim: eu não quero crítica construtiva, Condessa, eu quero elogio mesmo. Essa é a tendência dos governos. Meu pai gostava de elogio, não gostava de crítica. Como é que os governos, os governantes com quem você trabalhou, recebem a crítica? Olha, eu primeiro que eu não acredito nesse conceito de que o papel da imprensa seja fazer elogio. Eu acho que o papel da imprensa, e aí eu sou jornalista, não abro mão de ser, ando com a minha carteira profissional, sou sindicalizado, adimplente com a minha anualidade e para mim o jornalismo é sagrado, né? No sentido de que ele não pode ser violado. Então, que fique claro isso de saída. Portanto, com essa visão, eu sou daqueles que tenho tolerância à crítica, desde que, porém, contudo e todavia, seja uma crítica honesta. Honesta. Descobriu-se um problema, checou-se, existe aquele problema de fato, coloca o problema, que inclusive é bom, né? Num governo, embora Mato Grosso tenha poucos municípios, são 141 para um território gigantesco, mas governo é muito grande. Nós temos 100 mil servidores, né? 20 e poucas secretarias, mais uma dezena de órgãos, de autarquias. É impossível que daqui de Cuiabá, dos nossos gabinetes, nós consigamos observar, ver tudo que esses 100 mil servidores, que esse gigante chamado Estado faz no dia a dia. Então a crítica, primeiro, eu a entendo dessa maneira, como a imprensa como extensão dos nossos olhos e ouvidos, né? Para trazer problemas que a gente não esteja vendo, eventualmente, para a gente poder atuar e solucionar, se possível, porque tem problema que não é possível também solucionar, né? A crítica honesta é sempre bem-vinda, a crítica desonesta deve ser rigorosamente combatida, porque ela não corresponde aos fatos, porque ela causa danos sociais e um dos maiores danos que a crítica desonesta de imprensa causa, a crítica desonesta, que você diz, é de má fé. A de má fé, a inventada, a plantada, a distorcida, né? Por outros motivos, por convicção política, enfim. O maior dano que ela causa nem é o governo em muitos casos. Ou é a sociedade ou é a própria imprensa. Se é a própria imprensa, logo é a sociedade, porque ela enfraquece uma instituição, entre aspas, que é a imprensa, que seria sua guardiã. Você percebe a responsabilidade que nós jornalistas temos também? E para isso, eu vou insistir numa resposta que eu já dei. Eu acho que eu já defendi, inclusive publicamente, que eu acho que o jornalista tem sim que ter lado. Como cidadão, ele tem direito a ser filiado a partido, a disputar a eleição, a expressar as convicções dele, mas não na pauta. Não na pauta, né? Ele tem hoje particularmente, que é tão fácil, né? Já há uma grande confusão entre imprensa e rede social. Tem muita gente que acha que liberdade de imprensa está associada a você permitir que um não jornalista trabalhe como jornalista. Não está, gente, não está. Você precisa de um diploma, muito embora o Supremo Tribunal Federal não reconheça, né, o diploma para o exercício da profissão de jornalista, mas precisa ter formação, né? E eu conheço muitíssimos jornalistas aqui em Mato Grosso, inclusive, que não são diplomados, mas que são excepcionais, que orgulham a imprensa, né? Mas aprenderam, são autodidatas, são mais velhos, não havia faculdades de jornalismo aqui, enfim. Mas o vigor para se combater uma plantação, uma distorção de imprensa, eu acho que ele tem que ser tão forte como de denunciar o mal feito, de denunciar a corrupção, porque é um tipo de corrupção. Porque quando eu ligo uma TV, eu abro um jornal, uma revista, um site para ler uma notícia, eu estou partindo do princípio ou do pressuposto de que os profissionais que produziram aquela notícia estão me informando a verdade.
Se eles me informam uma mentira, eles estão me enganando. E eu estou enganado nessa relação de consumo. Eu estou consumindo uma informação ruim, né? Então isso faz mal à sociedade, faz mal à democracia. Por isso que eu também não acho que o corporativismo de imprensa tenha que prevalecer. Vou dar um exemplo, Augusto. Vou dar um exemplo aqui. Essa crise da carne, por exemplo. Eu acho que a imprensa, num primeiro momento, ela precisava fazer autocrítica, mal comparando a cobertura inicial desse escândalo da carne, pode ser vista como o caso da escola de base. Eu fiz a autocrítica, eu errei. Né? Sim, eu acho que não é vergonhoso, eu acho que é nobre reconhecer o erro. Eu não tenho compromisso com o erro. Nem nós, ninguém tem, nem governo tem. Né? Acreditei e contribuí para piorar a situação, porque não era verdade. Boa parte da imprensa reconheceu esse equívoco inicial. Né? Ótimo. Ótimo, que bom. Isso é o bom da democracia madura, né? Porque você não precisa criar mecanismos formais de controle da imprensa se a própria imprensa começar a exercitar autocrítica. Entender que o jornalista, muito embora tenha a obrigação até de ser um cidadão mais bem informado que os demais, de enxergar além da aparência, de investigar, mas entender que você também pode cometer erros de boa-fé, ser induzido. E o principal, entender que nós não somos os donos da verdade. Isso. Que há verdades que nós ainda não conseguimos enxergar. Portanto, a gente precisa ter mais cautela. Secretário, o senhor acumulou na prefeitura governo e comunicação. Governo equivalente à Casa Civil, a chefia de gabinete e cuidava da articulação política do prefeito Mauro Mendes. Como é que o senhor tem ajudado o atual governo nesse particular, já que no momento que o senhor entrou, as duas críticas eram comunicação e articulação política. Uma o senhor descredenciou, disse que não tinha problema de comunicação, de articulação política. De que maneira o senhor tem ajudado com a sua experiência nesse particular? Então, eu vou reposicionar a minha resposta em relação... Não é que não tenha, não tivesse, que não houvesse problema de comunicação. Costumo dizer o seguinte, a comunicação ou faz parte da solução ou vai fazer parte do problema. É impossível numa sociedade altamente comunicativa como nós temos hoje em escala mundial, e Cuiabá não é diferente, né? Hoje a facilidade das pessoas acessarem fontes de informação é muito grande. Isso coloca uma responsabilidade maior nas nossas mãos, porque a gente concorre com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, com o WhatsApp, que é o grande fenômeno da comunicação de massa, e aqui ele um negócio maluco, né? Tenho estudado um pouco isso. A indústria do boato encontrou nessas Central redes sociais de fofocas, né? Um ambiente absolutamente fértil, né? Tem aquele caso lá daquela moça ali próximo a Santos, do Guarujá, que foi morta, linchada pela comunidade dela por um boato falso que circulou em rede social, em WhatsApp. Então, é do Humberto Eco, né, cara? A internet deu voz aos idiotas. Exatamente. Então, assim, e nós, jornalistas, às vezes nos tornamos reféns. Eu vejo hoje, assim, que eu vejo veículos de imprensa reproduzindo coisas de Facebook, de WhatsApp, sem a menor checagem, né? Então, eu não disse que não havia problema, eu dizia que não era o principal problema, né? Eu acho que o trabalho que o Jean, que me antecedeu lá, e nas condições em que ele assumiu, um garoto de 27, 28 anos, assumir a responsabilidade de secretário de Estado, eu acho que ele fez com muito além do que se poderia esperar de outra pessoa nessas circunstâncias. E em relação à articulação política... Mas eu acho que havia, sim, problemas de comunicação. Alguns sempre há, com certeza. Né? A gente mudou um pouco o estilo, mas só foi possível porque o governo entendeu o momento novo que ele precisava fazer. Eu acho que o grande salto que o governador Pedro Taques conseguiu dar no seu governo nesses últimos 4, 5 meses, é do próprio governo fazer autocrítica. O governo se voltar para si mesmo, dar uma olhadinha, ver o que dava para fazer, o que não dava, o que estava correto, o que não estava. E essa decisão política influencia também a articulação política. Não adianta eu querer fazer articulação, tentar trazer para a base do governo determinadas figuras, segmentos, partidos, se não for vontade do governo. Se o governo não entender que ele precisa daquelas forças políticas, você entende? Aí não adianta, porque o governo tem um comando, tem um núcleo duro e tem um governador que é o mandatário, que é quem foi eleito. Ele é a última palavra. Que é quem foi eleito. Então a gente precisa, às vezes, fazer o convencimento do líder, né? Ou ele se convence. E o governador Pedro é extremamente inteligente. Kleber, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fui
vice-presidente de comunicação do Banco de Boston, na época ainda se chamava assim, Bank Boston. E eu, como cuidava dessa área, que agora está confiada a você, num determinado momento o banco estava comprando o Banco Noroeste. Eu só percebi que alguma coisa estava acontecendo pela movimentação. A gente ia para Boston, voltava. Não? Aí eles estavam no meio de uma reunião, me chamaram e falaram, você precisa resolver um problema aí. O Globo descobriu que nós estamos comprando o Banco Noroeste. E essa notícia não pode sair hoje, porque o negócio pode melar por isso. E pela primeira vez na vida eu liguei para o Merval Pereira, que era o diretor do Globo, e tive de negociar a não publicação. O que eu fiz foi o seguinte, falei, olha, Merval, tem esse problema, o negócio pode gorar. E eu te prometo que amanhã, os outros jornais também saberão, mas eu te dou detalhes da negociação que vai fazer com que o Globo saia com uma matéria melhor. Mas eu escondi uma notícia. Você já não teve de fazer isso? Sim, com certeza. Todo assessor de imprensa, chefe de comunicação, tem que fazer isso. Com certeza. Aí, no caso, o prejuízo seria financeiro na negociação, mas haveria um prejuízo. Então, tem notícias que você não pode dar. É papel do jornalismo provocar prejuízo a quem quer que seja, espontaneamente? Não, mas então, né? Você publicaria, não esta notícia, mas você publicaria uma notícia que, como secretário, você segurou? Isso acontece? Não, nunca. Não. Eu, como jornalista, tive essa compreensão já. Inclusive, tem um caso aqui, que foi o último grande caso que eu ainda atuei nele como jornalista, que chamava um caso relacionado a desvios de recursos na conta única do Estado de Mato Grosso, lá sob a responsabilidade da Secretaria de Fazenda. Eu comecei a investigar isso na frente de todo mundo, fiquei sozinho, eu e o meu veículo, o Hiper Notícias, que era meu à época, no assunto, até que contribuí, né, na verdade, muito com a polícia, porque descobri muita coisa que a polícia não sabia ainda. E quando eu tinha uma informação muito quente para publicar, eu fui procurado por um delegado, amigo, conhecido, né? Disse, olha, é verdade tudo isso que você tem. Se você, só que a gente vai estourar a operação amanhã cedo, nós vamos prender várias pessoas suspeitas aí. Se você publicar isso hoje, vai comprometer a operação, né? Eu não publiquei, esperei, mas negociei também, em contrapartida, uma exclusiva, né? Eu fui o primeiro a ser informado. O primeiro a dar, eu lembro que eu trabalhei a noite inteira nisso, de casa, e publiquei, ele falou, olha, 6 horas você pode publicar. Eu publiquei às 6h01. E aí todo mundo depois saiu correndo atrás e vida que segue, né? Vamos para outro breve intervalo. Voltamos já com a terceira e última parte da entrevista com Kleber Lima, secretário de Comunicação do Estado do Governo de Mato Grosso.